ouviu sobre esse assunto, é importante que você ouça e que você entenda, porque nós vamos falar um pouco sobre o hidrogel bioativo. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Essa é uma medicação que recentemente chegou aqui no Brasil e é uma medicação que ajuda no tratamento da artrose de quadril, porque ela tem uma função um pouco mais interessante, mais eficiente do que o próprio ácido hialurônico para o tratamento da artrose de quadril. Tá? E o que é o hidrogel bioativo? O hidrogel bioativo é uma substância em que a gente vai aplicar dentro da articulação como se fosse o ácido hialurônico. É uma substância viscosa, um hidrogel bioativo. O que é o hidrogel? O hidrogel é um gel, é como se fosse um líquido mais viscoso, mais grosso, tá? Que a gente aplica dentro da articulação do quadril e que tem a função de melhorar a lubrificação e tem algumas características. Quando a gente fala em bioativo, significa que a gente está falando de uma substância que, quando ela está dentro do corpo, ela tem um tipo específico de atividade. Tá? O que significa isso? Que ela reage com o nosso corpo e começa a ter uma função diferente daquela quando ela está fora do nosso corpo. Mas que função é essa? Como que funciona esse hidrogel bioativo? Bom, a primeira coisa dele é o seguinte. Ele vai funcionar como se fosse uma almofada dentro da sua articulação. E essa almofada dentro da sua articulação, o que ela vai fazer? Esse líquido vai entrar dentro da sua articulação e ele vai entrar dentro das falhas da sua cartilagem. Exatamente. Quando você tem uma artrose, você tem um desgaste da cartilagem. Às vezes você tem uma fissura, você tem um buraco nessa cartilagem e esse hidrogel vai entrar aonde você tem essa fissura, esse buraco e vai tentar proteger a sua articulação. Ele vai preencher esse espaço e vai transformar aquilo ali como se fosse numa almofada, como se fosse, não vou dizer numa nova cartilagem, porque ele não cria cartilagem, mas ele tem uma função parecida com uma função de uma cartilagem. E a partir do momento que ele entra ali, você para de ter aquela cartilagem, aquele buraquinho ali machucado. E com isso, você consegue melhorar a lubrificação da sua articulação, consegue melhorar a movimentação do seu quadril e, claro que ele não vai renovar ou criar uma nova cartilagem no seu quadril, mas ele tem uma eficiência que ela é superior à do ácido hialurônico, podendo perdurar até aí 12 meses de alívio de dor, de melhora de sintomas. E tá, agora que a gente sabe o que é esse hidrogel bioativo, quando que eu vou poder utilizar ele? Normalmente ele é indicado para pessoas que têm artrose de grau leve a moderado, tá? Que não tenham uma destruição completa da articulação, assim como o ácido hialurônico. Quando você tem uma destruição completa da articulação, quando você tem uma artrose grave, uma artrose importante, já que a gente chama de grau 3 ou grau 4, onde você já acabou completamente a cartilagem, tem osso tocando em osso, talvez essa não seja a melhor hora para que a gente faça o uso do hidrogel. Por quê? A principal função dele nesse momento seria uma função somente de lubrificação. E essa função de lubrificação não é a melhor função do ácido hialurônico. Ela é uma função complementar do ácido hialurônico. Então, quando você quer utilizar o hidrogel bioativo para que ele tenha a função principal dele, que é preenchimento de falhas na sua cartilagem, para poder reagir com a sua cartilagem e aumentar a capacidade de absorção de impacto da sua cartilagem, você precisa ter cartilagem. E se você não tem, se você já acabou com a cartilagem por conta do desgaste, então não tem tanta função. Então, a principal indicação, pacientes que têm artrose de leve a moderada, normalmente a gente indica em pacientes de 30 até 65 anos, tá? E que não tem indicação ainda de cirurgia de prótese de quadril. Porque uma vez que você tem indicação de cirurgia de prótese de quadril, significa que você já tem uma degeneração importante, uma dor importante, e talvez essa não vai ser a melhor função do hidrogel bioativo. E como que ele é aplicado dentro do corpo? Primeira coisa, tem que ser aplicado por um médico que tenha competência, que tenha conhecimento específico sobre o assunto. Por exemplo,
você não pode aplicar, não é qualquer médico que é habilitado para aplicar. Porque você precisa de ter um aprendizado nessa área. Porque como a articulação do quadril é uma articulação muito profunda, não tem como a gente chegar e colocar só uma agulha ali dentro, falar, bom, acho que estou na articulação e colocar a medicação. Isso não pode ser feito. Por quê? Porque o risco de você colocar a medicação fora da articulação do quadril é muito grande. E você vai perder tanto a medicação quanto você pode gerar uma lesão. Porque se você coloca, por exemplo, dentro de uma cápsula articular, dentro de um tendão e aplica essa medicação, ela vai machucar, entendeu? Então, o ideal é que você faça com um médico que tenha habilidade em uso com métodos de imagem, principalmente o ultrassom, que o ultrassom vai mostrar a articulação, então você vem com uma agulha e joga dentro da articulação. Você vai utilizar uma agulha especial que a gente consegue ver através do ultrassom e vai aplicar entre 2 e 3 ml dentro da articulação. Detalhe, esse é um procedimento que é um procedimento asséptico. Você precisa fazer uma limpeza da pele, você precisa ter um campo asséptico ali em cima, sem nenhuma possibilidade de infecção. Senão você pode jogar uma infecção lá dentro da articulação, você pode destruir a articulação por conta disso. Então, doutor, só te interrompendo, para o leigo, né, acho que como nós aqui, o que é um campo asséptico, né? Em linguagem fácil. Vou explicar para vocês aqui. Quando você vai fazer uma cirurgia, seu médico vai lá, se escova, depois ele coloca um capote, depois coloca uma luva estéreo, e aí pega e coloca alguns panos em cima de você e deixa só um espacinho onde ele vai trabalhar. Esses panos são considerados panos assépticos, são panos estéreis, são panos que são esterilizados para que não tenha nenhum tipo de bactéria. E, Gabriel, na mesma coisa, quando a gente vai fazer uma infiltração dessa, a gente coloca um campo por cima do paciente, deixando só o espaçozinho da pele onde a gente vai colocar a agulha, para que a gente não tenha contaminação. Entendeu? Então, isso aí que é o que a gente chama de campo asséptico ou campo estéreo. Tá? O hidrogel bioativo, ele é uma novidade, é uma revolução, e ele vai substituir a prótese de quadril? A resposta é não. Ele não vai substituir a prótese de quadril. Por quê? A prótese de quadril ela é indicada em casos em que você tem um desgaste muito severo. Um desgaste grau 3, grau 4. E o hidrogel bioativo são para desgastes leves a moderados, grau 0 até grau 2. Então, não vai substituir, são indicações diferentes. Ah, mas eu tenho indicação de prótese de quadril. Vai funcionar se eu colocar o hidrogel? Não vai funcionar. Ou melhor, deixa eu melhorar isso aqui. Pode até funcionar, mas a chance de funcionar é menor. Se a chance de funcionar é menor, talvez não seja interessante utilizar o hidrogel bioativo. Porque você vai gastar dinheiro, vai colocar uma substância dentro do corpo, e uma vez que você colocar, você tem que esperar pelo menos 6 meses para poder indicar uma cirurgia de prótese de quadril. Então, se você aplica o hidrogel, depois dessa aplicação, você viu que não melhorou a dor, você vai ter que conviver com essa dor durante um tempo, claro que tomando medicamentos, fazendo tratamento. Por quê? Você aumenta muito o risco de infecção na articulação. Então, se você fizer uma infiltração na articulação, você tem que esperar de 3 a 6 meses. Eu costumo esperar 6 meses para poder fazer uma cirurgia de prótese.